Agora a gente volta no caso das duas crianças brutalmente assassinadas. Indica que foi o pai, depois de uma crise de ciúmes, para se vingar de uma suposta traição da ex-companheira. E o Elias Júnior tem todos os detalhes agora junto à Polícia Técnico-Científica. Boa tarde, Elias. Muito boa tarde para você, Lucílio. Mais uma vez, boa tarde para todos os telespectadores no Jornal do Meio-Dia. Só de pensar na situação como essa, o nosso coração arde aqui de muita tristeza. E nesse momento estou aqui na Polícia Técnico-Científica. Ao meu lado, o superintendente da Polícia Técnico-Científica, Ricardo Matos. Superintendente, a mãe esteve agora há pouco aqui colhendo, e foi feita a coleta do material genético para confirmar ou não serem os corpos das duas meninas. Tudo indica que vai acontecer a confirmação, mas é necessário um trabalho técnico aqui para que essa identificação seja extremamente segura e não haja nenhum tipo de dúvida que os corpos encontrados venham a ser das crianças. Foi coletado um material genético, mas tem um outro meio para a polícia identificar de uma maneira mais rápida que possa ser das crianças? Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Pois bem, existem duas metodologias, neste caso concreto, que estão sendo utilizadas pela Polícia Científica, quais sejam a da identificação por meio da arcada dentária ou odontologia legal e também a metodologia do DNA. A arcada dentária, ela é mais rápida, então, pelos arcos dentais, é mais rápido, todavia requer que os familiares detenham e apresentem para a polícia registros. Então, seja um raio-x, seja uma fotografia de sorriso, é mais complicado, mas é possível também. E uma vez que a polícia tenha estes materiais, é possível fazer uma comparação, identificá-las com a máxima rapidez, talvez de hoje para amanhã ou no mais tardar quinta-feira. Todavia, nem sempre os familiares têm esse tipo de material, e ainda mais considerando essa idade bem ali tenra de uma das crianças ali 4 anos, a outra um pouco mais velha. Muitas vezes não tem, e aí, já antevendo essa situação, já foi coletado o DNA da mãe para a comparação. Então, as equipes, tanto da medicina legal quanto de perícia criminal aqui da Polícia Científica, estão empenhadas, e essa identificação, ainda que seja por meio do DNA, que leva um pouquinho mais de tempo, deve sair, a gente fala, por uma experiência recente, inclusive nos casos de Aparecida de Goiânia, ali no Lara Gabriela e Luana Marcela, foram duas vítimas de crime grave também, nós conseguimos identificá-las por meio do DNA ali em aproximadamente 3 dias, 3, 4 dias, então que seria até o final da semana. Isso reforça o empenho da Polícia Científica, de todos os seus policiais, seus servidores, no sentido de entregar para a população, entregar para os cidadãos um resultado fidedigno, um resultado efetivo para as investigações e também célere para que os familiares possam também se despedir com dignidade de seus entes queridos. Superintendente, a mãe esteve aqui hoje, ela chegou a falar sobre a possibilidade de ter esse material em casa para fazer essa análise mais rápida? A família iria procurar, iria verificar e se comprometeu a trazer assim que possível, uma vez se houver disponibilidade. Mas não havendo, a polícia continua seus trabalhos e vai chegar a essa identificação, ainda que por outra via do DNA, mas também de modo inequívoco, de modo seguro para as investigações e também não restringindo a identificação, também há outros resultados inerentes à detecção, à análise dos vestígios, não só nas vítimas, da parte da medicina legal, mas também do local dos fatos. Ontem nossas equipes atuaram lá de um modo incansável em busca de vestígios e que possam contribuir com a apuração para que, quando esse indivíduo for localizado pelas forças policiais do estado de Goiás, e será, possa responder por este ato tão grave. Superintendente, além da identificação, a Polícia Técnico-Científica faz um trabalho também em relação às causas da morte. Possível identificar com precisão a causa-morte? Não apenas em relação à causa da morte, a causa médico-legal, mas também em relação a todas as demais circunstâncias, então, exceto a motivação. Então, em relação ao momento do fato, em relação à localização, a toda a sequência que nós chamamos de dinâmica da conduta do indivíduo, para que isso seja apresentado no primeiro momento para a autoridade policial, para que a autoridade policial, delegado de polícia, possa somar com outros elementos de prova
e concluir a investigação da forma mais efetiva e rápida possível. Será feita uma análise precisa para saber se elas foram mortas antes ou depois do incêndio do veículo. Exatamente, e na realidade este trabalho já se iniciou ontem, então já está sendo feito desde a madrugada de ontem para hoje, quando nossas equipes estiveram no local fazendo todas as análises ali ainda no cenário e quando do primeiro contato também de nossas equipes médico-legais com as duas vítimas. Então, no sentido também de analisar as lesões presentes e determinar qual ou quais delas resultaram na morte dessas duas crianças. Superintendente, é difícil falar de detalhes, mas qual que era o estado dos corpos ao chegarem aqui no Instituto de Medicina Legal? Havia um grau de carbonização em um dos corpos considerável, o que, claro, atrapalha a apuração de um modo geral, mas que não inviabiliza. Então, razão pela qual nossas equipes continuam debruçadas, no caso, para oferecer à sociedade, de um modo geral, a todos os cidadãos goianos, as respostas do modo mais efetivo, do modo mais célere e do modo que traga justiça, que permita a aplicação da lei num caso tão grave como esse. Muito obrigado, superintendente, pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Opa, muito boa tarde. A Polícia Científica continua à disposição, continua pronta para qualquer eventualidade, qualquer novo acionamento relativo a este caso, para que possa dar continuidade, para que as investigações tenham o máximo de elementos para sua solução final. Ricardo Matos, superintendente da Polícia Técnico-Científica, trazendo mais detalhes sobre esse caso terrível que a TV Serra Dourada está acompanhando de perto. Eu volto com vocês. Obrigado pelas informações e a todo momento, Luciano e telespectadores, a gente vai tendo indícios de mais e mais crueldade sobre esse caso, porque a perícia falou aí que vai responder para a sociedade, principalmente para a família, se essa criança, ela foi morta antes, essas duas crianças foram mortas antes ou depois do incêndio. Quer dizer, será que foi esfaqueada e morta, depois incendiadas, ou se morreram durante essa carbonização? Meu Deus, que terrível.